Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Kézia. Então, a gente vai fazer agora uma retomada de conteúdo, tá? A gente vai revisar um pouquinho o que a gente aprendeu no primeiro bimestre, ok? Então, espero que ajude vocês aí esses slides. Saudades imensas, meu Deus. Não vamos lembrar dessa parte, senão a gente vai ficar triste. Vamos pro conteúdo lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero revisar com vocês são os conceitos básicos de introdução à química orgânica. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é como que surgiu a química orgânica, ok? Então, a gente já tinha visto lá na sala de aula que ela surgiu com Müller, né? Quando ele foi fazer a síntese da ureia, que ocorreu por engano, né? Na verdade, ele queria pegar o cianato de amônio e produzir um outro composto também inorgânico. E ele viu que quando ele aqueceu o cianato de amônio, ele formou ureia. E como ele já tinha vários experimentos com a ureia, ele sabia que estava se tratando de um composto orgânico. Então, nesse momento, ele quebra a teoria do vitalismo, onde falava que compostos orgânicos só são possíveis de ser obtidos a partir de compostos também orgânicos, quando ele sintetiza um composto orgânico a partir de um inorgânico, tá bom? Então, aí a gente dá início com Euler, quebrando a teoria do vitalismo proposta por Berzelius, e a gente começa a entender um pouquinho sobre química orgânica. Na química orgânica, a gente vai ter os elementos organógenos. Quais são esses elementos, professora? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, tá bom? Esses elementos organógenos, a gente sempre vai estar falando sobre eles, porque eles são a base da química orgânica, tá bom? Aí, continuando os estudos, naquela mesma época, um carinha que estava sem nada para fazer criou os postulados de Kekulé, né? Esses postulados de Kekulé, eles vão ser a base para a gente aqui. São 3 postulados, tá bom? O primeiro postulado é que o carbono, ele é capaz de fazer 4 ligações covalentes. Essas ligações, elas podem ser 4 ligações simples, ou uma ligação simples e uma tripla, ou 2 ligações simples e uma dupla, ou 2 ligações duplas, tá? Então, essas são as 4 possibilidades que o carbono tem de estar fazendo as suas ligações. Lembrando que todas essas ligações, elas são covalentes. Além disso, a gente vai ter, no segundo postulado, que essas ligações, elas vão ter a mesma quantidade de energia e comprimento. Então, se vocês olharem as imagens, a gente vê que o arranjo, ou seja, a distribuição desses átomos na molécula, ela ocorre da mesma maneira. O que muda aqui é a posição desse átomo nessa representação. O que a gente consegue concluir? Que independente da posição do átomo, a ligação ela vai ter o mesmo comprimento e a mesma quantidade de energia. O terceiro postulado, e o último não menos importante, é que o carbono ele é capaz de formar cadeias carbônicas. Ou seja, um carbono pode se ligar a outro carbono formando cadeias, tá? Por isso que quando a gente começa a ver as estruturas e algumas moléculas, a gente começa a visualizar carbonos ligando em outros átomos de carbono. E aí a gente viu os tipos de ligação que esse carbono pode fazer, tá? Então a gente vai ter alguns específicos, que são as ligações simples, duplas e tripla. E o que a gente precisa lembrar? Que as ligações simples são a regrinha, tá bom? As ligações simples, a gente vai falar e nomear elas como ligações do tipo sigma. As ligações duplas, a gente vai chamar elas de ligações pi, tá? Igual o pi que vocês veem lá na matemática mesmo, tá bom? A representação. Agora, se a gente tiver uma ligação tripla, uma das ligações é do tipo sigma e 2 vão ser do tipo pi, tá bom? A gente tem aqui essa imagem aqui, ó, mostrando aqui para vocês as ligações, ó. Essa aqui, ó, é uma ligação dupla, ok? Essa ligação dupla aqui, eu vou chamar essa aqui de cima de π e a de baixo de sigma. As ligações simples aqui, ó, são sempre denominadas de sigma. Se você tiver uma ligação tripla, então se aqui tivesse mais um traço aqui representando mais uma ligação, uma das ligações ia ser sigma e as outras duas seriam ligações do tipo π, tá bom?
Aí, além disso, além dos tipos de ligação, a gente tem que falar também para vocês sobre os tipos de hibridização, que é como vai ocorrer essas ligações. Lembra que eu falei para vocês que o carbono ele faz 4 ligações? Podem ser 4 ligações simples, podem ser também uma simples e 2 duplas, e pode ser uma simples e uma tripla. Então, esses modelos aqui, ó, que estão sendo apresentados para vocês, eles vão compor o que a gente chama de modelos de hibridização. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou ter uma hibridização do tipo sp3, tá? Na hibridização sp3, significa que eu estou fazendo 4 ligações do tipo sigma, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação simples, mais uma ligação simples aqui, ó, nessa forma de triângulo aqui, e mais uma ligação simples nessa aqui que parece uma escadinha. Esse símbolo de escadinha e essa forma de triângulo aqui representa para vocês simplesmente que a imagem está sendo projetada. Lembra quando a gente forma os arranjos lá em sala de aula, constrói as moléculas, a gente não consegue ver essa molécula em 3D? Átomo vindo para frente, átomo indo para a parte de trás da molécula. Então, isso aqui é o que representa para vocês. Muito cobrado no Enem, tá bom? Então, vai ter muita molécula desenhada com esses símbolos aqui para vocês. Então, não esqueça, tá? Que é simplesmente falando para você, olha, isso aqui é uma molécula onde o hidrogênio está ligado atrás, ou o hidrogênio está na frente, tá bom? Agora, quando eu falar para vocês de hibridização sp2, significa que eu tenho 2 ligações do tipo sigma. Aí aqui, ó, eu vou ter mais uma sigma e uma ligação do tipo π. Então, isso aqui eu vou chamar de hibridização sp2, porque eu tenho 3 ligações sigmas e uma π. Agora, quando for sp, eu tenho uma sigma aqui, ó. Aqui embaixo eu também tenho mais uma sigma. Aqui em cima eu tenho um π e aqui eu tenho outro π. Então, quando eu tiver a mesma quantidade de sigma e π, então 2 π e 2 sigmas, a minha hibridização vai ser chamada de sp. Além disso, eu tenho alguns conceitos bastante importantes que é referente à classificação do carbono, tá? Então, eu posso ter carbonos do tipo primário, secundário, terciário e quaternário. Os átomos, eles podem se arranjar dentro das moléculas se for em um carbono, estabelecendo aquela quantidade de ligação que ele tem que fazer, que são 4 ligações covalentes. Então, o carbono aqui, ele vai fazendo as ligações dele. A gente consegue visualizar aqui, ó, o carbono vai fazendo as ligações, o oxigênio, o hidrogênio. Ele vai estabelecendo suas ligações e essas ligações me conferem a possibilidade de poder classificar esse carbono. Então, o meu carbono, ele vai ser primário quando ele estiver ligado a somente mais um carbono primário. O meu carbono, ele vai ser secundário quando ele estiver ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, esse aqui, ó, é secundário, porque ele está ligado em outros 2 átomos de carbono secundário. Tá bom? E agora, esse aqui, ó, meu é terciário, porque ele está ligado em outros 3 átomos de carbono. 1, 2 e 3, tá? Cadê agora? Esse aqui, ó, que eu pintei de azul, ele vai ser quaternário. Ele tá ligado em outros 4 átomos de carbono. Ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, você olha os ligantes que tem nele, tá bom? Então, ele só é quaternário porque ele tem outros 4 átomos de carbono, tá bom? A classificação é somente para carbonos ligado nele. Aí, a gente vai ter as classificações das cadeias. Então, a gente vai poder classificar as cadeias em saturadas e insaturadas, homogênea e heterogênea. E também posso classificar minha cadeia como normal ou ramificada. Se essa cadeia aqui que eu estiver analisando for uma cadeia do tipo aberta, tá? Então, se eu tiver cadeias abertas, que são essas cadeias que possuem no mínimo 2 extremidades, não tem mais do que isso, tá?
Então, cadeia aberta, ou também denominada de acíclica, eu vou poder classificar ela como saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, normal ou ramificada. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa cadeia aqui, ó, tem duas extremidades, tá bom? Que é essa aqui da direita e a outra da esquerda. Eu tenho apenas ligações simples entre carbonos. Então, entre carbonos aqui, ó, só tem ligação simples, tá? Entre carbonos, amores, foca nisso. Então, se for somente ligação simples, eu vou chamar de saturada. Se não tiver ligação simples, tiver entre carbonos ligação dupla, essa aqui, ó, uma aqui e outra aqui embaixo. Se essa ligação ela for dupla, a minha cadeia ela já não é mais saturada, ela vai ser denominada de insaturada. Se a minha cadeia possuir um heteroátomo, que pode ser alguns exemplos de elementos diferentes de carbono, tá? Então, heteroátomos são átomos diferentes de carbono. Entre átomos, eu vou falar que a minha cadeia ela é heterogênea, ó. Então, esse carbono aqui e esse aqui, ó, entre eles eu tenho esse oxigênio. Então, esse aqui é um heteroátomo, então a minha cadeia é heterogênea. Se não tivesse entre carbonos, ó, tá vendo que não tem entre carbonos? Eu tenho dois elementos diferentes aqui nesse, ó. Eu tenho esse oxigênio e eu tenho esse nitrogênio aqui, ó. São elementos diferentes de carbono. Mas nem o nitrogênio nem o oxigênio está entre carbonos. Então, como não está entre carbonos, eu não vou chamar isso aqui de cadeia heterogênea, tá? Vou chamar ela de homogênea. Esse aqui, nesse caso, já está entre carbonos. Então, é heterogênea. Cadeia normal, aí você precisa voltar lá no princípio da classificação de carbonos, é só quando eu tiver carbono primário e secundário. Então, aqui, ó, esse carbono aqui é... Deixa eu pintar aqui. Esse é secundário e esse também é secundário. Esses dois aqui da ponta são primários. Então, aqui só tem primário e secundário. Então, a minha cadeia eu vou chamar ela de normal. Esse aqui eu já tenho um carbono terciário, ó. Então, lembra que eu falei para vocês, se você tiver pelo menos um terciário ou um quaternário, a sua cadeia já vira ramificada pela presença de somente um, tá bom? Mesmo esse aqui, ó, sendo primário, tá? Eu tenho primário, professor, eu tenho secundário e tenho terciário. Então, se você tem um desses, você já muda o nome da cadeia para ramificada, tá bom? Se a minha cadeia for um anel aromático, eu vou classificar ela em mononuclear, polinuclear, condensado e polinuclear ou isolado e polinuclear, tá? Quando eu tiver só um anel aromático, nesse caso aqui, ó, é um mononuclear, porque possui apenas um núcleo aromático. Se eu tiver mais de um, polinuclear. Agora, se os núcleos, tá? Os núcleos desses aromáticos meu aqui, ó, não possui átomo de carbono em comum, ó, tá vendo? Os núcleos aromáticos não possuem átomos de carbono em comum. Então, quando não possui átomo de carbono em comum, tem um carbono aqui separando eles, ele é isolado e polinuclear, porque tem dois núcleos. E agora, quando eu estou compartilhando, ó, o mesmo carbono com todo mundo aqui, ó, tá vendo? Aqui eu estou mostrando para vocês onde os carbonos estão sendo compartilhados. Aí agora eu vou chamar isso aqui de condensado e polinuclear. Quando a minha cadeia for fechada, eu vou chamar ela de alicíclica, tá? Eu também vou classificar ela em saturada e insaturada, lembrando que saturada é quando eu tiver ligação simples entre carbonos. Insaturada é quando eu tiver ligação dupla ou tripla. Normal e ramificada é a mesma definição que a gente viu no item anterior. A diferença é que esse normal e ramificado agora está dentro de um ciclo, uma cadeia fechada. Ó. Então, aqui eu estou fechando, são cadeias fechadas aqui. Ó. Essa aqui é uma cadeia mista, né? Porque eu tenho uma cadeia aqui fechada e eu tenho uma ramificação aqui, tá? Então, essas cadeias normais aqui fica da mesma maneira, ó. Normal é quando eu tiver carbono primário e secundário, então aqui eu só tenho carbono secundários. E ramificada é quando eu tiver terciário ou quaternário. Então, aqui eu tenho esse carbono aqui, ó, fazendo essa ligação aqui com esse de cá, esse de cá, esse de cá. Então, ele é terciário. Então, esse aqui é uma cadeia fechada, ramificada. O que muda aqui agora? O termo. Em vez de ser homogênea
e heterogênea, agora vai ser homocíclica e heterocíclica. Porque como a gente está falando de cadeias fechadas, a gente vai atribuir o termo ciclo para dentro dessas cadeias. Ó. Esse enxofre aqui, ó, ele está compartilhando ligação com esse carbono e com esse carbono. Então, esse enxofre está entre carbonos. Então, isso aqui é heterocíclica. A homocíclica, se a gente olhar, ó, dentro dessa cadeia fechada aqui, ó, eu só tenho carbonos, tá? Então, isso aqui é uma homocíclica. Professora, essa aqui embaixo também? Sim. Professora, de cima também? Sim, porque se você olhar aqui, ó, esse oxigênio que está ligando aqui fora não está entre carbonos, beleza? Aí a gente precisa aprender e revisar um pouquinho aí alguns grupos funcionais importantes para a gente poder fazer a construção das cadeias, tá bom? Mas isso aí eu vou deixar para um segundo vídeo. Então, um beijo, espero que vocês tenham entendido tudinho aqui e até a próxima.